Nosso maior empreendimento é a Exato. família. Então, eu sou esse cara, filho da Dona Maria, Irmã Maria, Sr. Wellington, e servo de Jesus Cristo acima de tudo. A gente está tocando no casamento, que a noiva entra e olha pra gente e faz assim, cara, aquilo ali é maravilhoso. Você não tem noção do que é, o que causa no coração da gente. Digo, primeiramente, como eu disse no início, a música é dever de casa. Você já toca bem, você sabe o que você quer fazer. Então pense na pessoa, nas pessoas que você vai atender. Se interesse de verdade pela história delas. Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectando Empreendedores. Para mim, mais do que honroso, mais que prazeroso estar aqui mais uma vez para compartilhar com você que está nos assistindo, que nos segue nas redes sociais. E hoje, mais uma vez, nós temos a alegria, a oportunidade de receber uma pessoa que empreende, uma pessoa que teve, tem e de fato terá diversos desafios, mas eu acredito sempre, como eu digo para vocês, os desafios vêm para moldar, o desafio vem para estruturar. Enfim, vamos iniciar esse podcast de hoje com a presença de um grande amigo que é empreendedor, que tem bastantes expertise para transmitir para nós. Mas antes de tudo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o seu like, tá bom? Então hoje eu já começo o podcast de hoje já de cara e muito honroso e muito alegre de te apresentar a vocês um amigo que empreende, Hudson Nascimento. Sejam bem-vindos ao Conectando Empreendedores. Muito obrigado, amizade. É um prazer muito grande estar aqui. A gente tem acompanhado de perto, né? Exato. E é um prazer de verdade muito grande estar participando hoje aqui com você. Era mais que... A gente estava mais que ansioso para esse bate-papo, né? Sim. A gente se conhece há muito tempo. E eu falei, Hudson, quando é que nós vamos gravar com você? E eu enrolando. Mas que bom, tá? Fica à vontade, você tá em casa. Amém, amém. Tá bom? Fica na liberdade. E, de fato, a gente aqui, o que a gente quer fazer aqui, que a gente vamos, de fato, transmitir para essas pessoas que estão nos assistindo, Hudson, é a sua expertise, a sua experiência e desafios que você passou. Antes de tudo, Hudson, gostaríamos de perguntar a você, você empreende em que área? Eu trabalho na área da música há algum tempo, né? Comecei com aulas de música, trabalhando em escola de música, não empreendendo, mas dando aulas. Depois eu passei a dar minhas próprias aulas e, posteriormente, ingressei ao ramo de casamentos. Trabalho com cerimônias de casamento, música para cerimônia. Ah, então a sua empresa hoje, ela que faz todo aquele arranjo, toda aquela melodia... Esse é o nosso intuito, né? A gente assume essa responsabilidade nesse dia que a gente sabe que é tão único e especial na vida de cada casal. Então, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Que é uma coisa que é um serviço que você não pode voltar e refazer. Então, é uma responsabilidade, cada evento é uma responsabilidade muito grande. E marcante, né? Marcante, a gente assume isso, né? A gente entende que a gente trabalha com o sonho das pessoas. Não, que bom, Hudson. Vai ser muito bom aprender um pouco com você. Hudson, me fala um pouco como você começou a empreender, aonde você destravou esse site aí. Na verdade, amizade, é o seguinte, alguns nichos a gente vê que é bem assim, né? Vou empreender. A música, eu acredito que ela acontece de uma forma diferente, porque geralmente ela entra na vida da gente como hobby. Lá na infância começa a interessar por um instrumento, geralmente é assim. Salvo exceções de algumas pessoas que já decidem e conseguem, né? Mas no meu caso, por exemplo, foi como hobby. Meu irmão tocava na igreja e tal, e eu só via meus tios tocando. Sempre tem também essa questão familiar, né? Essa influência. Então, o que acontece? Então, eu falo, igual a gente já comentou antes, eu não teve um dia assim que eu falei, vou empreender com música. Não teve esse dia. Na verdade, a conta foi acontecendo e a gente foi entrando. Na verdade, tomar a decisão mesmo foi mais por agora, principalmente com a influência da Conectando, né? Porque, assim... Eu, sendo bem sincero, tinha o CNPJ como MEI e tal, só que assim, nunca tinha contratado um contador para ver os detalhes e tudo. Então foi nessa pegada mesmo. Comecei a tocar, aí teve a oportunidade de tocar no primeiro casamento, segundo, terceiro, e foi engrenando até que virou o trabalho. Hoje a gente já tem bastante tempo, beirando 15 anos que eu faço esse trabalho.
Então, assim, mas foi bem informal muito tempo. Agora, nesses últimos meses, de verdade, que a gente tem buscado vir formalizar perfeitamente mesmo, trabalhar como tem que ser, até mesmo para ter crescimento, né? Métrica de crescimento. Isso. E em 15 anos é bastante tempo, hein, Hudson? Bastante tempo. 15 anos empreendendo na área. Então, você, como acabou de colocar, você já empreendia, mas de forma informal. De forma informal. É igual eu sempre costumo dizer, a gente sabe que o empreender é resolver problema, né? Isso. Mas a gente começa primeiro resolvendo o nosso problema, que é o quê? A falta do dinheiro, do capital. Então a gente começa aí. Depois, com o decorrer do tempo, que a gente começa a tomar essa consciência. Porque, como eu falei, a gente trabalha com o sonho das pessoas, ou seja, o empreender é isso, é resolver essa parte. A pessoa tem, como que eu vou fazer, o que eu preciso? E a gente realmente assume, eu falo com todas as noivas. A partir desse momento, isso aqui é comigo. Você não tem que se preocupar mais. Você tem que se preocupar com qualquer outra coisa que você estiver resolvendo no seu casamento. Essa parte agora é nossa responsabilidade. E a gente tem realmente, do jeito que assume, tem que entregar. E não é simplesmente prestar um serviço. É marcar um momento. Exatamente. É muito forte. Esse marcar um momento, ele fica na mente da pessoa pro resto da vida. Exatamente. Né? Isso aí nunca mais vai ser apagado da memória dela. E você disse algo interessante, que primeiro você quer resolver o seu problema. Né? Realmente. E de fato é isso, empreender, você resolve o seu problema. E quando eu acho isso extraordinário, Hudson, porque quando você se torna apto, quando você tá bom em resolver os seus problemas, é como se de fato você já está qualificado para solucionar o problema de outras pessoas. Então você começa de fato a empreender resolvendo esses problemas. Hudson, nesse período de 15 anos, conta pra gente um pouco como que foi a sua trajetória até aqui. Já faço essa pergunta para você, mas um pouquinho antes, rapidamente, eu gostaria que antes de tudo, Hudson, de você responder essa pergunta, você pudesse se apresentar. Quem é o Hudson? Bom, vamos lá. Essa pergunta a gente vem aprendendo a cada dia mais como respondê-la, né? No decorrer Porque eu não posso negar que eu estou sempre junto com o Conectando, a gente tem conversado muito. Então, assim, essa questão de quem sou eu, a gente aprende que vai além da profissão, além do nome, né? Então, hoje em dia eu já falo que eu sou filho de Deus, eu sou servo de Cristo, sou esposo da Thaís, pai da Valentina, minha família abençoada que Deus me deu. Como o Diego disse, que é o nosso maior empreendimento. Exato. É a família. Então, eu sou esse cara, filho da Dona Maria, Irmã Maria, Sr. Wellington, e servo de Jesus Cristo acima de tudo. Amém, amém. Isso aí, de fato, isso marca a gente, né? Quando você, de fato, reconhece a sua verdadeira identidade, isso muda totalmente o seu pensamento e a forma de agir. É porque isso é uma coisa que a gente, às vezes, não para pensar, né, Mizadai? Como tudo nessa vida, a gente vai, às vezes, vai só vivendo. Então, por exemplo, na questão da aula mesmo de música, eu gosto muito de trazer a consciência dos alunos. Primeira pergunta que eu faço, o que é música? 0,2% dos alunos sabem responder. Porque é uma coisa que ele gosta, é uma coisa que ele quer fazer, ele ouve todo dia, ele canta, mas não sabe a essência da palavra. Então, a gente traz... A ideia é justamente trazer essa consciência, sempre trazer a consciência. E nada mais importante do que trazer a consciência à nossa identidade. Quem somos? De fato. Ou seja, para onde o que você quer fazer, para onde você quer ir, que propósito você tem, começa em quem somos. Na sua verdadeira identidade. Na nossa identidade. Forte isso aí, Hudson, gostei. E eu gosto muito de falar isso, né? Para quem está nos assistindo, eu gosto sempre de dizer isso aqui, né, no Conectando Empreendedores, que a gente primeiro tem que saber quem somos. Quem sou eu? Ou... Também outra pergunta que eu gosto muito, quem é Deus? Você colocou um ponto aqui que é servo de Jesus Cristo, servos, né? E essa é uma pergunta que nós temos que sempre fazer, tá? Quem é Deus para mim? Porque se eu sirvo, eu tenho que saber quem eu estou servindo. Né? Isso é muito forte, isso... a própria palavra e a forma com que falamos, ela já remete e leva-nos a pensar. Quem é Deus? Fica pergunta de interrogação, ponto de interrogação, tá? Você começa a pensar. E isso é bom. Por isso que, geralmente, eu sempre gosto de falar o fato de questionarmos. Quando você questiona, você, de fato, está querendo saber. Né? E é um dos pilares para o sucesso, né? É porque a gente no dia a dia, nessa questão de acordei de novo e tal, a gente deixa de entender a importância de ter acordado.
a importância de ter respirado, de ter ido no banheiro e tudo funcionado perfeitamente. Ou seja, os mínimos detalhes que funcionam todo dia, a gente não pensa nisso. Às vezes não agradece. Ou seja, a questão do pensar é muito importante. Então, em tudo nessa vida a gente precisa pensar. Uma coisa é assim, é bonita e tal, mas por quê? Não quer dizer que você vai ser contra tudo, o questionador de tudo. Mas tem que pensar, tem que saber porque as coisas funcionam, para ter sentido as coisas. Né? Eu gosto disso, Hudson. E eu vou te falar que eu não sei se a gente, de fato, a gente é mudado, né? Conforme o tempo vai passando, a gente é moldado muito pelas 5 pessoas que você mais convive, isso te influencia, livros que você lê, enfim. E eu gosto muito de bater muito nessa tecla em relação ao pensamento. Falando isso rapidamente, porque você vai responder aí a algumas perguntas, né? Mas eu gosto muito de falar sobre isso porque o pensamento, de fato, é ele que direciona a sua trajetória final. Né? Eu vou já iniciarmos aqui, já tendo iniciado, falar um versículo bíblico, né? Que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, se não me falha a memória, vai dizer o seguinte: de tudo que se deve guardar, guardai o coração, porque dele procede o caminho para a vida. Outras versões vai falar assim, de tudo que você deve pensar, ou melhor, de tudo que você deve guardar, guardai os vossos pensamentos, porque ele define a tua trajetória. Então, o pensar, como você colocou, levantar de manhã e pensar, ele de fato vai definir a sua trajetória do dia. E às vezes a gente levanta de manhã naquela mecanismo, naquela forma automatismo, né? Naquela forma de rotineira, de novo vou fazer a mesma coisa, mas não paramos para tentar. Opa, eu acordei, né? Eu vi um rapaz fazendo um comentário que ele falou o seguinte: se você acordou hoje, é porque você tem uma grande importância nesse universo. Tem algo bem relevante para você aqui. Então, vai e faça o seu melhor, entregue o seu melhor. E isso, de fato, vai fazer com que cada um de nós, né, empreendedor, por exemplo, ele colocar na sua consciência exatamente isso, que tem que fazer a diferença e pensar sobre isso. Hudson, agora voltando, responde pra gente, por gentileza, nesses 15 anos, acredito que você teve bastante desafios, né? Por mais que você colocou de forma informal, agora que você está regularizando tudo, mas eu acredito que de lá para cá te trouxe um know-how muito grande. Com certeza. A questão de desafios, todo dia a gente tem, né? Até mesmo chover no molhado, falar isso no que diz respeito a empreender. O principal desafio, quando a gente passa a empreender, por exemplo, a gente precisa de equipe. O maior, eu posso dizer, um dos maiores desafios é pessoal, mão de obra que realmente atenda da maneira que você faria. Outro desafio é a questão da venda, né? Porque, assim, o meu ramo é um trabalho que não existe recorrência. Ou seja, o meu cliente, eu quero que ele compre de mim só uma vez. Lógico, mas ele pode fazer as bodas ali nos 10 anos, nos 15 anos, sim. Mas eu não quero que ele compre de mim daqui 1 ano. Daqui 2 anos. Porque o casamento dele é para durar. Né? A gente vai para um casamento que a gente quer que ele dure. Ou seja, eu quero fazer bodas de ouro daquele casal. Ou seja, a recorrência dele é muito longa. Então, o desafio ele vem na questão do pessoal e na venda. Porque tem que vender todos os dias. Tem que ir adaptando as estratégias, como falar, como atender, como se diferenciar de outros fornecedores, porque tem muitos, né? Como não ficar nessa guerra de preço, né? Saber passar o valor que esse trabalho representa para o casal. Então, os maiores desafios para mim são esses, nessa trajetória toda. É a questão de mão de obra, pessoas que você possa confiar. Graças a Deus, Deus tem dado pessoas que a gente consegue fechar um evento e mandar aquela pessoa, ela vai fazer, e a gente só recebe depois os agradecimentos dos noivos. E é muito gratificante, é a melhor parte, falar a verdade. Né? A gente sabe que a questão do valor ele é consequência do que a gente faz, mas a melhor parte, de longe, é quando... Por exemplo, quando eu falo com as meninas, quando a gente está tocando no casamento, que a noiva entra e olha pra gente e faz assim... Cara, aquilo ali é maravilhoso. Você não tem noção do que é, o que causa no coração da gente. Ou seja,
essa é a maior recompensa. Mas os desafios são esses, principalmente. Mão de obra e ter que vender todo dia. Porque esse é o processo, né? Vender todo dia. Só complementando, porque às vezes a gente... Até quem quer começar a empreender em alguma área, às vezes, né? Às vezes a pessoa gosta de fazer uma coisa, mas ela não tem a noção de que ela vai vender. O empreender, de verdade, é vender. Porque, assim, o produto, o serviço é só o entregável. E ele é óbvio, ele é dever de casa. Né? Você tem aquilo ali muito bem. Mais que obrigação. Você faz muito bem. Mas o empreender é vender. Não tem outro jeito. Não adianta eu ficar maravilhoso, uma banda linda aqui, mas eu não vendo. Aí o outro rapaz ali, ele toca mais ou menos, mas ele vende. Eu acho interessante isso que você está colocando. Eu vi até num prefácio de um livro Pense, Enriqueça, de Napoleão Hill, e ele vai dizer exatamente isso. Se no sua consciência, se no seu coração não tem um desejo de vender, é melhor você conferir a sua pulsação, certamente já morreu. Porque na vida tudo é venda. Tudo é venda. Né? E a gente entende isso. Eu sou muito apaixonado, eu sou muito empolgado quando se fala de empreender. Porque, de fato, é resolver problemas. Só que esse empreender, em todo o contexto, seja qual nicho for, é venda. Você tem que vender. Para a empresa não quebrar, é faturamento em caixa, é dinheiro em caixa. Mas você só adquire dinheiro em caixa se você vender. Ou você vende produto, ou você vende mão de obra, enfim, tudo é venda. Né? Então, o empreendedor precisa assim, eu vou resolver o problema do Hudson, eu estou vendendo a minha mão de obra e, consequentemente, eu tenho a remuneração que é a venda que eu estou fazendo. Né? E você colocou um outro posicionamento em relação de mão de obra. Eu acredito que isso é algo que é bem amplo, né? Em todos os nichos sempre tem aquela dificuldade de mão de obra. Mas eu gosto sempre de dizer, Hudson, que as pessoas que às vezes não têm um CNPJ, elas também são empreendedoras. Porém, elas têm que ter consciência, ter na mente delas que elas precisam ter isso, que elas estão empreendendo o CNPJ de outra pessoa. Ali simplesmente, ou simplesmente, quando eu digo simplesmente, de forma bem mais rasa, que ela está se preparando, se qualificando, para ela vir e abrir o dela. Porque quando ela vir abrir o CNPJ, ela já passou. Tem experiência, já sabe o que fazer. Porque a questão a dificuldade que a gente acredita que você tenha também, né, na sua empresa, é a questão da mão de obra, porque assim, o sonho, às vezes, ele nasce no nosso coração. E a pessoa, às vezes, igual eu falei, o trabalho que ela faz, talvez ela não tenha essa noção ainda de que, por exemplo, tem agenda hoje? Tem agenda? Mas para ter agenda, alguém tem que estar vendendo. E quem vende precisa ter essa paixão. Né? Porque, ou seja, você pega pronto, só vai lá e faz. Mas até que aquilo aconteça, tem um por trás das câmeras, vamos dizer assim. Tem um bastidor. Então, às vezes, a pessoa não tem essa consciência. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa... Eu fico abismado quando, por exemplo, eu passo um repertório para um músico e ele reclama do repertório. É mesmo? Porque você pensa... porque o cara, às vezes, a música... nossa, essa música... Gente, você tem que entender o seguinte, essa música, para você, é só uma música. Você vai tocar, amanhã você pode esquecer ela. Mas para aquele casal faz sentido. Fez parte de algum momento que eles viveram. Então, não importa se a música é difícil, se é estranha. Se não ferir meus princípios como cristão, essa música vai ter. Se não falar, não denegrir a Deus que eu sirvo, essa música vai ter. Fora isso, não tem que ter essa questão. É música ruim, como é que põe uma música dessa? Não existe isso. Tem que respeitar. Então, a gente que está em contato com o casal, que faz essa venda, a gente tem esse sentimento de que aquilo é importante. E, às vezes, a pessoa que vai só prestar um serviço, ela não tem. Então, o que causa a questão da gente ter essa dificuldade, muito é disso também. Às vezes, só vai prestar um serviço para pegar aquele valor daquela agenda. É o que serve para ela. Você colocou um posicionamento e aí já veio na minha cabeça aqui uma pergunta, Hudson. Sim. E se a pessoa que está te contratando querer que você toque uma música que, de fato, vai contra a sua crença, o que você faz? Eu sou muito claro, muito tranquilo com isso. Se precisar não pegar aquela agenda, eu não vou pegar aquela agenda. Se eu já tiver fechado... Isso é muito sério. Eu já devolvi dinheiro para casal, porque não condizia com o que eu fazia, com o que eu acreditava. Eu chamei e conversei. Pode ficar à vontade, mas não posso atender você por isso, por isso, por isso. Porque as coisas, tudo muito claro, não fica
raiva, não fica rancor. Agora sim, eu também me vender meus princípios por causa de dinheiro não pode acontecer. Teve até alguns episódios, por exemplo, que uma época eu estava tocando, antes de estar exatamente no ramo de casamento, eu tocava baixo, né? Eu tocava na questão do sertanejo, na época do sertanejo universitário. Estava em alta. Assim, eu já tocava em casamento, mas não pegava especificamente, né? Então aconteceu, por exemplo, que eu comecei a tocar com algumas bandas e tal, era gostoso, muito bom, para um músico isso é maravilhoso, né? Mas eu não tinha aquela intenção de que, assim, era empreender. Eu estava prestando um serviço, estava nessa parte de cá, de emprestar um serviço. E assim, teve a questão de igreja, que o pastor chamou, que não podia e tudo, só que assim, na minha mente estava ok, eu não misturava, tal, não tomava nada, então para mim estava tranquilo. Só que aí por isso que é importante a gente falar que a gente não nega a Deus e serve Ele de verdade, por isso. Porque eu tive um episódio que me fez nunca mais participar. Porque foi uma experiência que eu realmente tive com Deus, que quando eu me lembro, é difícil transmitir, porque assim, experiência você vive, Exato, vive. ela é particular, você né? conta, mas transmitir você não consegue. Mas, gente, eu estava tocando, foi muito, muito incrível isso. Eu até me arrepio quando eu lembro disso. Eu tocando, Deus me tirou literalmente do meu corpo, me levantou e me fez ver o palco de frente, eu lá tocando com a banda e as pessoas dançando e aquele ambiente. E a pergunta, nossa, eu tô arrepiado diante de Deus. A pergunta para mim foi: te cabe aqui? Daquilo ali nunca mais. Aí eu entendi, isso não é para mim. Não é simplesmente tocar, porque as pessoas já falam, é um trabalho. Mas só que a música, gente, ela também é louvor. Sim. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao demônio. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Eu falo isso de experiência. Não falo, as pessoas me perguntam, o que você acha disso? Eu falo, tem a sua experiência com Deus. Eu falo isso, eu não falo, não faça, faça, porque é isso, porque você tem que trabalhar. Não falo. Falo, pergunte a Deus. Porque foi Ele que me falou o que eu devia fazer. De repente Ele tem um outro objetivo com você. Eu não posso falar para você para não fazer. Ou que faça também. Então a pessoa precisa realmente buscar a Deus e saber para onde que ela vai. Direcionamento. Né? Né? Porque houve também, logo depois, até depois disso, você vê, depois que eu tive essa decisão, aconteceu um outro episódio onde eu fui operar som em um show de pagode. Ou seja, mediante a isso não era para eu ir, correto? Mas só que presta atenção, o que aconteceu? Eu estava ali operando o som, o show todo rolando, e eu tranquilo. De repente eu saí lá fora para tomar um ar. Aí veio atrás de mim o segurança. Falei, o que vai falar? Ele chegou para mim e falou assim, você é cristão, né? Eu não tinha motivo para ele falar isso. Eu falei, cara, eu sou sim. Graças a Deus. Aí ele começou a abrir o coração, mano. Veio desabafando o que estava passando, que na hora que queria voltar, que não tinha como. E eu entendi que naquele momento Deus permitiu que eu fosse ali só por causa daquela vida. Porque eu não me senti mal de ter ido. Fui muito tranquilo, sabe? Como a situação aconteceu. E eu entendi, foi por isso. Só por isso. Depois nunca mais aconteceu. Nem oportunidade de estar, nem de tocar, nem de operação. Isso aí é tão relevante, né, em relação a ser servo de Cristo. Porque, de fato, eu entendo e eu acredito muito, Udos, que você ser luz não é num ambiente já claro. É num ambiente escuro. E o fato de você estar ali, de fato, você tinha que fazer uma diferença, tinha que iluminar ali, né? E que experiência bacana. É muito forte as experiências que a gente tem. Por isso que eu falo muito com as meninas que trabalham comigo também, que a gente precisa ter a sensibilidade, né? Você precisa estar sensível. Porque às vezes a coisa está na sua frente para você agir. Deus te colocou naquela posição. Você espera que ele fala, que ele pega o microfone e te fala. Não, você tem que estar sensível, entender que essa é a hora de você falar. Porque já está aqui. Eu não acredito que Deus entregue nada para nós sem propósito. Não nos leve em lugar nenhum sem propósito. Acredito muito nisso. Pois é. Porque eu sempre oro, falo, toda vez que a gente vai tocar, eu falo, Deus, usa nós ali, Senhor. Mesmo que a gente não saiba que o Senhor nos usou, mesmo na nossa forma de portar, no nosso agir, que a gente seja referência de alguma forma. Porque eu acredito que a gente está aqui para isso. Sim, fazer a diferença nesse momento. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer movimentos, né? Um movimento muito grande, tem que fazer um evento, tem que sair e tal. Às vezes não é isso. Às vezes, só de você realmente ser diferente e portar como deve portar, já impacta alguém. Ser natural, seja você mesmo, né? É por isso que a sua essência tem que estar abastecida.
no relacionamento. Porque se for natural do homem, Deus me livre. Ô, Hudson, você colocou um posicionamento atrás, mas eu vou te fazer uma indagação sobre ela. Mas a forma que você colocou dessa experiência que você teve, né? Hoje você não tem dificuldade, então, se o cliente falar assim, eu quero que você toque tal música. Não tem. Se ela for contra os seus princípios... Se ela for profana, eu não toco. Não toco. Isso é inegociável? Para mim é inegociável. Como eu te falei, eu não tenho problema de deixar aquela agenda de lado. Não tem problema. Porque Deus nunca me desamparou, Mizandai. Essa vida inteira, Deus nunca me desamparou. Não vai ser por causa de um valor aqui que eu vou ficar mais pobre. Então... Sabe que eu aprendo muito nesse posicionamento seu? É a questão da fidelidade. Sim. Sabe? Porque, às vezes, encontramos e encontraremos pessoas na trajetória que elas são muito maleáveis. Elas se deixam a ser influenciadas com muita facilidade. Eu te dou 1 milhão. Só toca essa música pra mim. E o posicionamento que você colocou, eu levo pra minha vida e também recomendo que você leve ela pra você, é não negociar seus princípios, Hudson. Seja fiéis a ele. Independente que as outras pessoas discordem de você. Sim. Mas você ser fiel a ele. Hudson, você falou em relação de venda, né? Você fez um comentário em relação de venda. E você falou assim que quando você inicia, né, começar a empreender, de fato, esse projeto, esse desejo e essa vontade, ela nasce no seu coração, no nosso coração. E há um desafio muito grande de você pegar esse projeto e já trabalhar. E quando você colocou assim que há um desafio também de mão de obra, eu gostaria de te perguntar a você qual é a estratégia que você usou ou usa. Como que você faz com que as pessoas, ou a pessoa do seu time, o grupo, de fato abrace essa causa, pegue esse sentimento que você está sentindo como empreendedor e transmite para ela? Qual é a estratégia que você usa? A primeira coisa é conversar e tentar passar a visão. Né? Porque é justamente a questão que eu falei do trazer para ele a importância que o casal tem. Né? Mas eu comecei a questão do... O que ajuda a gente a resolver muito é a questão do network. A gente sempre conversa, né? Você está em ambientes em que as pessoas já têm também mais know-how, tem mais experiência. Então, a gente começa a contactar mais essas pessoas. Ou seja, não pega pessoas só porque é um bom músico. Isso é irrelevante. Não basta ser um bom músico. A pessoa tem que ter essa vivência do ambiente do casamento. Porque a pessoa já sabe que aquilo é diferente. Então, eu pego pessoas, por exemplo... Tem violinistas, saxofonistas, que as pessoas elas já respiram isso. Então, como elas já se colocam como freelancers, elas já respiram isso. Muitos deles têm outro trabalho, porque não empreendem, de verdade. Mas essa parte dela já é muito definida. Então, ela já sabe que aquilo é importante para um casal. Quando o casal, às vezes, a gente não está... Ele chega para conversar com aquela pessoa, eu sei que, pelo que eu conheço da pessoa, ela também vai tratar da mesma forma que eu trabalho. Então, trata até melhor um pouco. Ela já tem esse respeito. Então, a gente precisa ter esse alinhamento. Por isso, a grande dificuldade é essa. Às vezes, não é nem achar o profissional para fazer o trabalho, mas para lidar com a pessoa. Que antes do trabalho vem a pessoa. Exato. Né? Porque o trabalho, igual eu falo, é dever de casa. Isso aí é óbvio, não tem que questionar. A questão é como tratar a pessoa. Então, eu prezo para quem trata melhor as pessoas. E é uma questão bem desafiadora, né? Muito desafiadora. Você lidar com pessoas. Totalmente. Porque... temperamento é diferente e às vezes você tem que levar a conversa, conduzir a conversa de acordo que a pessoa está entendendo. E é bem complexo. O maior desafio começa na gente, né, Mizandai? Eu, por exemplo, tenho um temperamento muito forte. De um tempo para cá, graças a Deus me moldou muito. Eu reconheço que eu, às vezes, era muito truculento, às vezes até com as pessoas que são mais próximas. Então, mas Deus me moldou muito com isso. Então, a gente faz o quê? Aquela questão de se olhar primeiro no espelho. Entendeu? O que eu estou sendo aqui? O que eu quero passar? Como que eu posso fazer que essa pessoa queira estar comigo? Porque é muito chato você estar com alguém que é áspero, que não respeita. Porque acaba, alguns pontos, pelo nosso temperamento, se não controlar, achar que está certo em tudo, você chega à beira de faltar o respeito, às vezes, com as pessoas. Então, a primeira coisa que eu faço, de verdade, é pensar em mim. Como que eu estou sendo com essas pessoas?
Então começa daí, porque aí você tem um retorno, é ação e reação, né? Esse posicionamento seu me trouxe uma lembrança que aconteceu essa semana. Você fez menção do network e essa fala sua, né? Primeiro ver a gente. Essa semana foi uma pessoa trabalhar com a gente, vou até citar o nome dele aqui, manda um abraço, o Marlon. Eu acho que você conhece ele, né? Sim, o Marlon. E ele virou para mim e falou uma coisa que isso mexeu muito comigo, né? E isso é bom. A forma, ele falou assim, a minha esposa falou assim que enquanto eu estiver aqui com você, para mim extrair o máximo de você. Muito bom você ver. Isso é bom. Isso é excelente. Isso quer dizer que a gente tem conteúdo para emanar para outras pessoas. E eu, particularmente, Hudson, me coloco à disposição para transmitir para as pessoas aquilo que eu conheço. Né? E só que eu falei algo com ele extraordinário que ele não entendeu. Talvez na hora que você estiver assistindo esse podcast, Marlon, você vai lembrar dessa conversa. Nós estávamos em cima do caminhão e eu falei com ele assim aqui, o network não é o que você vai na mesa buscar, mas é o que você leva. Então, quando você colocou assim, primeiro eu tenho que olhar a mim, eu tenho que olhar para mim, é de fato você analisar o que você tem para apresentar para as outras pessoas, o que você está levando para elas. Então, Marlon, não sei se você lembra, mas eu falei desse jeito com ele, Hudson. Eu falei assim, a questão não é o que você vai buscar na mesa, mas é o que você vai levar, que vai agregar na outra pessoa, a ponto da outra pessoa se interessar de compartilhar aquilo que ela tem com você. Né? Eu até gosto muito da frase, né, do Bruno Avelar, que ele vai dizer o seguinte, ele é responsável, né, o poder do network, e ele fala exatamente no seu livro, ele coloca, Hudson, que a conexão e o relacionamento, ou então essa proximidade com outras pessoas, ela não te garante permanência, ou seja, o acesso a elas não te garante permanência. O que te vai garantir de fato permanência é o seu nível de maturidade para lidar com a situação. Justamente. Né? Porque às vezes você tem acesso a muitas pessoas, né, que você poderia ter, realmente extrair, como a palavra que ele usou aí, extrair mesmo alguma coisa de bom para a sua vida, mas pelo fato de você não ter essa maturidade, às vezes nenhuma conversa você consegue ter. Porque você não está maduro o suficiente. Porque também a pessoa que tem o conhecimento, ele quer se sentir atraído por você, ele quer se sentir cativado, e a ponto de compartilhar o que ele tem. É verdade. O Bruno Avelar coloca no livro dele que existe duas maneiras de você acessar a expertise e o know-how de uma pessoa. Existem duas maneiras. A primeira é pagando. A segunda é servindo. E a gente falou isso para ele. Do Thiago Brunet, assim, né? Essa frase é dele. Está no livro do Bruno Avelar, mas essa frase é dele. Então, existem essas duas maneiras. Só que como que você vai acessar essas pessoas? Como que você chega? Né? Então, baseado no que eu perguntei para você, como que você faz com que os seus colaboradores, a sua equipe, abrace também esse sentimento de querer empreender, de querer participar, de estar junto. E eu acredito que também é uma das dificuldades que muito empreendedor tem, é de fato de compartilhar essa ideia, de compartilhar esse desejo com outras pessoas. Hudson, e nessa trajetória que você teve, você já tomou prejuízo? Sim. Já teve, mas especificamente um caso, né, de uma cerimonialista que ela simplesmente não pagou, né? A gente fechou, às vezes, por intermédio dela, e ela não pagou. Fiquei algum tempo atrás e tal, paguei a equipe, porque a equipe não tem nada a ver com isso, né? Mas não pagou. E isso acontece, não tem como, a gente corre esse risco. A gente vai aprendendo a cada dia como lidar, como agir, para não acontecer de mais vezes, mas já teve sim. E é bom? Não é bom. Mas não nos diminui. O importante é isso, não nos diminui. Não nos faz menos. Eu acho que isso não pode ser aquele tipo de timer que desmotiva o empreendedor, né? Até porque são esses desafios que de fato vai passar, que vai preparar ele para mais na frente. Justamente. Ou seja, ter um caixa forte. Justamente. Ter uma estrutura. Porque se não tiver esse valor, como que eu pago a equipe, por exemplo? Porque a equipe não tem nada a ver, ela não negociou, ela não confiou. Né? Por exemplo, outra coisa, ela é fornecedor.
Justamente. Fica devendo fornecedor, Hudson? Eu, graças a Deus, nunca fiquei devendo. Mas eu acredito que você ficar devendo um fornecedor é bem embaraçador, né? Ô, Hudson, eu gostaria aqui também de fazer menção do nosso patrocinador, Sim. né? Nosso patrocinador hoje, o que mantém esse podcast, toda a estrutura, e faz com que esse episódio e outros episódios da sequência é a Primor e Arte Jardins. Então, eu não poderia deixar de falar, essa empresa foi o primeiro projeto que Deus nos deu, né? E hoje ela é a patrocinadora do Conectando Empreendedores. Primeiramente, dou graças a Deus. Uhum. Depois, essa empresa, que é dela que veio tudo que temos, né? O podcast, enfim, outras coisas. Então, convido você a clicar aí no QR Code, você será direcionado lá para a página no Instagram, para você ficar conhecendo um pouco mais da nossa empresa, a Primor e Arte Jardins. E você que deseja, de fato, ser patrocinador aqui do podcast, que quer ter a sua marca aqui sendo divulgada, sendo anunciada, você falar dos seus produtos, do que você faz, tem um link aí abaixo, clique aí, você será direcionado para mais esclarecimento. Tá bom? Hudson, vamos lá, dar sequência aqui na nossa conversa, Hudson. Que eu confesso para você que para mim está sendo muito produtivo. Graças a Deus. Eu acredito feliz. que as experiências, ela nos molda. Né? Tem uma fala que eles costumam falar o seguinte: é melhor você aprender com o erro de outras pessoas que você errar e ter que aprender. E, de fato, as experiências. Eu costumo sempre de dizer, Hudson, quando for procurar ajuda, não procure opinião, procure experiência. Opinião todo mundo tem, experiência só quem viveu. E você colocou uma experiência aqui para nós, dessa particularidade, dessa fidelidade sua para Sim. com Deus. Né? Para mim é admirável. E hoje, na sua empresa, né, eu te pergunto, e a gente faz menção dela aqui também, da empresa do Hudson, a sua empresa é? Maestro Cerimonial. Maestro Cerimonial. Quer dar uma pincelada aí e falar sobre a Maestro? Por favor. A Maestro Cerimonial, ela tem um objetivo, igual a gente comentou no início, de justamente fazer real o sonho das pessoas, né? Como eu falei, não é simplesmente música. Música é, vamos dizer, entre aspas, é fácil fazer. Uhum. O difícil é você trazer aquela emoção que a pessoa espera sentir. No dia que é único na vida dela, que é para ser único na vida dela. E a gente espera que seja único. Então, nosso objetivo é esse. Nosso empenho diário é para isso. Tá cada dia entendendo mais o desejo das noivas, principalmente das noivas, né? Porque os noivos são um pouquinho mais relaxados com essa parte, mas principalmente das noivas, porque aquele dia é muito especial para ela. Então, a gente quer de verdade trazer a memória, momentos que ela viveu através da música. A gente sabe que a música, os sentidos têm muito esse poder, né? O olfato, às vezes, tem. A audição pela música, você vai ouvir, te remete a um momento especial, a uma coisa que foi importante. Então, nosso objetivo é esse, estar aí, além de tudo, proporcionar esse momento para as pessoas. Aí, pessoal, qual é o seu Instagram, Hudson? É @Maestro Cerimonial. Então, entra lá, pessoal. Você está aqui com o link embaixo aí. Clique aí, você será direcionado lá para a página do Instagram da Maestro Cerimonial, para você ficar conhecendo de fato. Ô, Hudson, e eu falo com muita alegria isso aqui, Hudson. Não falo porque você está aqui, né, na nossa presença, e hoje eu sinto muito, muito honrado, muito alegre por você estar participando aqui com a gente. Mas eu sou meio suspeito a falar da sua empresa, porque foi a sua empresa que realizou a cerimônia do meu casamento. Verdade. Né? Tem 5 anos, rapaz. Tem bastante tempo, hein? A gente vem aprendendo cada dia mais. E eu confesso para você que a sua fala, ela é muito impactante e aquilo que você resolve, a sua empresa, a sua equipe resolve, é de fato aquela necessidade que um casal que está se preparando vai casar, existe uma expectativa, existe uma preparação extremamente cautelosa. Bastante coisa, são muitos detalhes, muito né? Que a pessoa lida no preparativo de casamento. Você disse aí que geralmente, de fato eu acredito que é mais as noivas que focam muito nisso, né? Vamos falar por alto aqui, 95%. 95%. Mas eu te falo de algo que mexe comigo até hoje, né?
casaria de novo. Casaria de novo com a minha esposa, com ela, só com ela, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer para você é que as músicas que foram tocadas no casamento, todas as vezes que eu ouço, me traz de novo aquela lembrança. Por isso essa importância, né? Porque eu falo que o poder que a música tem de te transportar a momentos é muito forte. Então não é simplesmente uma música, é uma experiência. E como isso é conduzido faz também toda a diferença, né? Faz diferença, justamente. Tem que ser com esmero mesmo, não tem que ficar se limitando. Para você ter uma ideia, sem te cortar, mas nós já cantamos em hebraico, pra você ter uma ideia. É mesmo? Nós cantamos em hebraico, ficamos 2 semanas aprendendo a música, porque era muito importante pro noivo. Muito importante pro noivo. Então, para nós, não fazia sentido não ter aquela música. Como é que nós pegamos um casamento onde ele fala que aquilo é muito importante e falou, se pudesse, teria essa música. E não evidencia isso no dia do casamento? Como que não faz isso? Então, não tinha como. Então, a gente se empenhou. Mandei até para a esposa do Marlon, né, para ela. Passei esse desafio para ela. Ela não negou e foi em cima. E graças a Deus deu tudo certo. Foi lindo no dia. E ele ficou... A sua fala, como você está colocando para a gente, vê um monte de informações na mente, né? A gente... há um sentimento... Eu percebo um sentimento muito grande quando você fala nas realizações do casamento. Qual é o nível de influência que isso tem na sua vida? Cara, é muito forte, Mizadai. Porque, assim, a gente passa a ver mais valor nas coisas, tá? Porque, às vezes, até mesmo quando a gente vai comprar alguma coisa, às vezes você vê as pessoas, por não empreender, às vezes, né? Por ser só um funcionário, às vezes não dá uma atenção, às vezes para um produto que seja, mas, talvez, para você, aquilo ali é tão importante você ter encontrado, às vezes a pessoa não faz nem questão de você levar. Né? Ou é só preço e tal, e pronto, quer ou não quer. Então, a impacto que tem para mim faz a questão de refletir mais mesmo sobre a importância das coisas. Não é só vender, a base do empreender, mas a questão também é o básico. Porque tem mais coisa envolvida. Quem compra são pessoas. Então, o que a gente tem sempre comentado é pessoas, tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Eu não acredito que Deus vai dar nada pra gente se não for pra gente abençoar outras pessoas. Eu não acredito pessoalmente. Não acredito. Quero isso, mas pra quê? Por quê? Né? Pra quê e pra quem? Eu acredito muito nisso. Eu vou pegar esse gancho da sua fala para falar algo que mexeu muito comigo e eu gosto muito de ensinar outros. Eu gosto, é um prazer que eu tenho. E essa semana, na verdade, semana passada, veio uma fala, né, em relação à família, onde eu me posicionei falando assim, a gente estava vendo um filme e eu posicionei e falei desse jeito assim para minha esposa, oxalá se eu encontrasse alguém que me mentoreasse da mesma forma que esse alguém tá mentoreando esse outro. Minha esposa olhou para mim e falou assim, por que você não pensa ao contrário? Eu falei, como assim? Ela, por que você não ensina outras pessoas? Não serve, né? Não serve outras pessoas. Porque eu bato sempre na tecla. Eu sempre trago com bastante firmeza isso, o fato de servir pessoas. E é fato isso, Hudson. Nós temos que servir pessoas. Você colocou aí, às vezes as pessoas não têm aquele senso por não empreender. Né? E aqui eu deixo um recado para você que está nos assistindo. Você que não é um empreendedor, que você não tem o seu próprio CNPJ, não tem a sua empresa ou a empresa onde você presta serviço como um lugar que simplesmente você vai lá só para buscar o seu recurso financeiro. Não faça o seu melhor onde é que você está. Entrega o seu melhor. Mas meu patrão não vê, Hudson. Tá, mas tem alguém que está te vendo. Se o seu patrão não te vê, Deus está te vendo. Cedo ou mais tarde você vai ser remunerado por isso. Faça o seu melhor na qualidade que você tem para fazer o melhor, Hudson. Sabe? Porque às vezes a gente fica muito vidrado nisso. Eu não sou empreendedor, eu vou entregar o meu básico. E sabe o que eu acho? Lá o meu tá certinho na final do mês. Essa questão é um pensamento muito medíocre. Né? As pessoas medíocres e aquelas pessoas que ficam só na média. Eu vou fazer só o que me pede. E Jesus condena isso. Jesus ele fala, o pior servo é aquele que faz simplesmente o que manda. Verdade. Leva essa cadeira pra cá. Eu vou fazer só isso porque me pediu só isso. Não.
O que Jesus está nos ensinando, o que ele nos ensinou foi de fato, se te pediu para caminhar 1 milha, o que ele fala? Caminha 2. Caminha 2. Ou seja, faça mais do que foi contratado para fazer, sabe? Então eu percebo, você colocou isso aí, colocou bem, eu percebo com tanta veemência isso, parece que se tornou algo tão comum. As pessoas, elas trabalham, eu não vou generalizar, porque não são todas, mas tem pessoas que, às vezes, ela anda se arrastando, não tem perspectiva de futuro. Às vezes, uma coisa muito importante que você falou aí, né? Às vezes a pessoa vê que a coisa tem que ser feita, mas porque não mandaram fazer, ela não faz. Não faz. Cara, eu acho isso muito triste. Eu ouvi essa semana mesmo alguém comentando nisso. Que tal coisa tá ali, tem quase 1 mês. Mas por que... Aí o outro perguntou, por que você não faz? Porque foi fulano que colocou. Se ele não me mandar tirar, eu não vou tirar. Ou seja, por quê, gente? Não vai cair a mão. Porque é exatamente isso. Meu Deus. E é as mesmas pessoas, Mizanday, que reclamam do salário, tá? São as mesmas pessoas. Que reclamam que, tá difícil, que não melhora, que o patrão só pensa nele. Mas ele não entende que o patrão tá ali gerando recurso para ele ter. Para ele ter um recurso, tem que ter alguém gerando isso. Sabe o que eu penso? Você colocou um ponto aí, e aqui agora eu vou abrir o verbo. Porque era um pensamento que eu tive. Eu tive esse pensamento. Eu vou confessar para você que há uns 15 anos atrás, né? O patrão só pensa nele. O patrão só quer ganhar às custas do funcionário. Se você pensa assim, eu te convido a desconsiderar esse pensamento. Você sabe por quê? Porque o que gera emprego hoje não é governo, não. Exatamente. O que gera emprego são os patrão. E eles têm que brigar com o governo. Tem que brigar com o governo para continuar. É exatamente isso. Porque ele tem carga em tributária, ele tem um monte de coisa para pagar e mesmo assim ele está garantindo um emprego seu. Exatamente. Então não considere que o patrão é usurpador. Eu também não vou generalizar que todos não sejam, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Sempre tem uma maçã podre. Sempre todo lugar tem. Mas não generalize você dizendo que todo mundo é do mesma... farinha do mesmo saco. Né? Não considere isso. Sabe por quê? Porque, de fato, tem patrão, tem empresário que é comprometido com gerar emprego. Realmente. Sabe? Arcar com suas responsabilidades. Tem um posicionamento que quando eu até li no livro, né, do Bruno Avelar, e ele fala exatamente da carga tributária. Aí ele vai falar assim, eu não pago imposto. Eu simplesmente ajudo o bom andamento da sociedade. Porque a gente não paga, a gente, como bem colocou o Alerson aqui, né, a gente recolhe. Porque quem cobra o imposto não é a gente simplesmente recolhe e repassa para quem é de devido. Exatamente. Então, eu quero rapidamente deixar esse posicionamento aqui para vocês que estão nos assistindo. Se você tem esse pensamento, eu acredito que é um pensamento crença limitante, né? Porque a gente sabe, né, Mizanday, a questão do questionar, do pensar, do buscar, faz a gente perceber essas coisas que a sociedade, no geral, é modada de uma forma. Então, do jeito que seu pai pensa, você também vem pensando, seu filho vai pensar, e seu avô pensava. Então, se a gente não pensar e questionar e quebrar isso, vai só perpetuando mesmo esse pensamento. Exato. Às vezes a pessoa nem tem culpa disso, mas ela vem de um ciclo que prega foi isso, ensinado que para ela aquilo é a verdade. E essa fala sua, eu complemento, Hudson, dizendo o seguinte... se eu tenho esse pensamento, se eu estou trazendo esse pensamento dos antigos, muda o pensamento. Responsabilidade nossa. Sabe por quê? Porque às vezes é de fato que você colocou. O patrão não presta. Todo empresário é explorador. Tá, mas se eu parar para pensar, aí eu questiono. Por que é? Exatamente. Porque aí você vai estudar. Como que ele está explorando? Porque a partir do momento que você... E o que eu acho extraordinário, no livro, né? Eu li um livro agora, recentemente, do Augusto Cury, O Processo e a Gestão dos Pensamentos. Ele fala isso, se questione. Eu não estou dizendo, ele não diz o fato de questionar outra pessoa, às vezes é necessário. Mas ele está falando de se questionar das circunstâncias o que você está acreditando, e o que você está repetindo e replicando, às vezes, por quê? E ele coloca, Hudson, algo bem extraordinário, e eu recomendo para você. O porquê que o patrão é explorador?
Sabe por quê? Quando eu penso nisso, eu pesquiso. É por isso que eu digo, assim, uma fala que eu até gosto muito de dizer ela, o que movimenta o mundo não são as respostas. São as perguntas, porque pergunta quem não sabe. E a partir do momento que ele não sabe pergunta, ele passa a ser claro aquilo para ele. Né? A Bíblia diz com muita clareza, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque lhe falta conhecimento. Isso me faz pensar em outra coisa, né? Então, o que a gente realmente tem que buscar é quais perguntas fazer, né? Não é como que eu faço isso? Mas quais perguntas fazer de verdade? Certas perguntas, né? Às vezes no acesso que você tem, numa oportunidade que você tem de estar de frente com alguém, o que perguntar? É extraordinário esse ponto seu, porque se depender da pergunta, você expele aquela pessoa. Exatamente. Ela vai embora. Pô, acabou de chegar aqui, já tá me perguntando isso? Então existe um momento, a Bíblia também deixa isso, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia, que a Bíblia ela fala tudo. Né, Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem tempo para todas as coisas. Mas é exatamente aí onde entra a sabedoria. E às vezes as pessoas confundem, sabe o quê? Conhecimento com sabedoria. Sabedoria nada mais é, ou melhor, o conhecimento nada mais é do que o conteúdo que você absorve aqui. Uma ferramenta, né, vamos dizer. Uma ferramenta. E a sabedoria é aquilo que Deus te dá para você colocar no momento certo. Como essa ferramenta, né? Às vezes você quer tirar um prego, não adianta você usar uma chave de fenda. Não vai... Mas você tem a ferramenta, mas tem que saber o que usar. Exatamente. Ô, Hudson, então tudo eu acredito que o ser humano, e é o nosso desejo do Conectando Empreendedores, é trazer mentes pensantes como a sua, que façam com que as pessoas que estão nos assistindo pensem como empreender. Quais foram os desafios que o Hudson teve no negócio dele, como eu posso aplicar isso na minha vida, Sim. Como eu posso evitar de ter o mesmo erro que ele teve. Isso. Né? É a partir disso. Por quê? Eu uso essas experiências, eu falo para você que eu já peguei um monte de insights aqui, tanto seu, de outros que vieram, que eu me moldo a partir disso. Né? Eu vou me estruturando porque eu quero chegar e vou chegar em tal posição que eu já estabeleci como meta. Lógico que a meta, ela te limita, mas eu sou... a gente precisa ter um alvo, tem que ter um alvo, fica aleatório também. Aberto, né? Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu percebo que a gente precisa, né, trabalhar com isso e cada dia mais desenvolver isso em nós. Né? A gente precisa estabelecer essas metas e cada dia trabalhar em prol disso. Hudson, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje na sua empresa, hoje você é o único sócio? Como é que é? A sua família é envolvida? Não, é somente eu mesmo na empresa, e as outras pessoas que são duas pessoas que são mais fixas comigo, elas trabalham mais informal. Né? A gente está trabalhando para mudar isso também, para trazer uma certa segurança, né, para essas pessoas também, na questão de ter uma coisa certa. Mas atualmente, na família, então, sou só eu mesmo. E na empresa, sou só eu mesmo como o principal. E você pretende expandir mais o negócio? O que você pensa? Pretendo ter... com essa questão de estar conhecendo mais pessoas que a gente possa confiar, né? Ter mais equipes que atendam mais no mesmo dia. E a questão que a gente sabe também que a gente precisa sair do operacional, né? Tem um momento que a gente precisa sair do operacional. Não é deixar de fazer o trabalho. É estar junto, mas não de forma que aquilo não dependa de mim para funcionar. Né? Se, por exemplo, por algum motivo eu precisar me ausentar, aquilo vai continuar da mesma forma que se eu estivesse lá. Ou até melhor. Eu gosto de pensar que até melhor. Né? Porque eu acho que, assim, um bom trabalho, ele se prova na sua ausência. Eu acredito nisso. Né? Porque não depende... Desde o momento que eu acreditar que aquilo depende de mim, eu acho que eu estou sendo, como você disse aí, medíocre. Ou seja, a coisa precisa estar tão bem, eu preciso agir tão bem ali, de maneira que aquilo não dependa de mim para ser bom. Isso é o que eu acredito. Eu também acredito assim e eu almejo isso sempre. Né? Eu acredito que... no meu posicionamento, eu vejo hoje que, de fato, todo empreendedor tem que chegar o momento dele sair do operacional. Só que isso não pode levá-lo a acomodar, a não
ter a possibilidade de também voltar no operacional? Porque o sair do operacional é se qualificar mais. É se qualificar mais. É se qualificar mais, porque vai para aquela outra parte que é gerir, né? Gerir pessoas, gerir processo. Então, ou seja, tem que qualificar mais. Aí você tem que acomodar. Se você acomodar, aí que você não sai mesmo do operacional. Eu vejo também como formar líderes. Porque você está no operacional, você forma alguém que fosse você lá, ou que é você lá, e você vai para uma outra posição, onde você começa a trabalhar mais com a tática, estratégia, como alavancar mais. Porque, de fato, você hoje, na sua empresa hoje, então você faz tudo. Sim, eu vendo, eu vou lá, eu monto o som, eu vou lá e toco. Mas já tem projeção de colocar outra pessoa para fazer, principalmente de início. Auxílio na venda, não me substituir, mas auxiliar. Já estamos fazendo isso. Já estou treinando uma das meninas para fazer isso. Ela já tem feito. Alguém para montar o som, a gente vai trabalhar isso para a gente chegar lá e só se preparar para tocar. Ou seja, é um processo que está em constante andamento. E hoje, como que você vende? Eu vendo principalmente pela internet. Atualmente, a gente tem a nossa conta no site de casamentos, né? É de onde vem a maior parte dos leads. Mas a gente já tem projeção que, finalizando esse contrato agora em fevereiro ou março, a gente vai trabalhar com tráfego direto. Que é até mesmo para sair um pouco dessa disputa de preço só. Onde a pessoa vê ali uma vitrine com 5, 6 fornecedores e manda mensagem para 6. O que for mais barato ela vai pegar. Então a gente quer a questão de trazer a consciência, isso no tráfego direto, a gente vai ter a condição de trazer a consciência dos noivos. Às vezes os noivos também, tem que ter a música, mas às vezes nem eles sabem da importância desse momento para eles. Então a gente tem que trazer eles a consciência. Exato. Porque aquilo ali é para uma vez só, então tem que ter a cara deles. Eu sei. Porque às vezes numa vitrine você não consegue passar isso, porque está tudo ali exposto. A pessoa vê, se for mais barato eu vou levar. Então a ideia nossa de sair dessa vitrine é justamente para ter esse contato direto com quem está buscando e fazer ela entender por que eu preciso disso. Para quê? Por quê? Porque às vezes se a gente for falar de música, se eu colocar um CD, pronto, tá perfeito. Não tem condição de ter um errinho aqui, ter um errinho ali. Não, tá perfeito, a música tá perfeita. Mas e a experiência? Às vezes a pessoa não tem noção que aquilo ali vai ser uma experiência para ela. E isso é muito verdade. Porque, assim, pra gente, amizade, vocês devem perceber isso na sua empresa. Tanto que um dia que a gente estava conversando ali, vocês, o senhor que entendem do assunto, era a coisa mais normal para vocês falar aquele milhão de nome de plantas, para quem onde fica e tal. Mas eu tava voando. Ou seja, para vocês é óbvio. Para mim, não. Então, é aquela velha frase, o óbvio precisa ser dito. Precisa. Para mim, é muito óbvio que isso que isso é importante. Mas talvez a pessoa que precisa do trabalho, que está buscando, ela não tem a consciência ainda de que aquilo é importante demais. E é muito importante. Às vezes ela vai pensar muito no lugar, e vai pensar muito na comida, e vai pensar muito na foto, que também é outro ponto importantíssimo, porque as memórias vão estar registradas ali. Mas só que esse momento é muito importante, a pessoa às vezes não sabe. Então, hoje minha filha vê as fotos do meu casamento. Pois é, tá vendo? Então a pessoa precisa ser lembrada disso. Né? Às vezes, por exemplo, você no ramo que você atua lá no paisagismo, né? Pessoas de mais alto nível, às vezes ela, eu quero um jardim aqui. Talvez ela quer uma flor ali que não tem condição, não faz sentido. E se ela mudar por uma outra que talvez nem é tão cara, vamos dizer assim, vai fazer muito mais sentido para ela. É isso aí. Né? Às vezes o ambiente também que ela quer a planta não é propício para ela. Eu tive um exemplo desse. E acontece também, eu tenho certeza, eu vou falar isso com certeza, que às vezes você mostra para ela uma que ela se apaixona, mas ela não sabia que ela precisava daquela. Ou seja, você precisou trazer ela à consciência. É porque também tem aquela questão, às vezes a pessoa está focada em tantas outras coisas, como você colocou, que ela não teve aquela... Eu vou usar essa expressão, foi uma expressão que eu vi um dos livros do William Sanches, que ele vai dizer o seguinte: não teve um download ainda para upar. É por isso a importância de você assumir essa responsabilidade quando você pega esse trabalho para fazer com a pessoa. Não é assim, vou lá tocar. Não é isso. Vou lá plantar uma coisa. E hoje, essa tática, você que faz tudo, né? Tem que ser, né, Hudson, no negócio. É porque, assim, pra gente daqui a pouco replicar para alguém, a gente precisa estar com isso muito bem feito. Então é estudar todo dia, é tentar uma nova abordagem todo dia,
perguntar, ver o que segura mais, o que estende mais a conversa, faça com que o cliente te escute mais, te dê mais atenção, te dê mais abertura. No começo, simplesmente passava orçamento. Quanto que é? Tanto. E aí, o que você achou? Vai fechar? Aí, com o tempo, a gente pensa, não é só isso. Primeiro, eu preciso entender um pouco da história da pessoa. Para a pessoa entender que eu me interesso na história dela. Que eu não estou ali só pelo dinheiro. Eu quero realmente fazer parte daquele momento. Porque, para mim, é muito... Porque, graças a Deus, a Mizadai, por exemplo, na igreja que a gente frequenta, eu olho de vez em quando, eu paro assim e fico olhando quantas pessoas que eu toquei no casamento delas. E, para mim, isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente sabe que, às vezes, o de casa não tem tanta honra. Então, pensa, as pessoas me vê tocando ali na igreja, às vezes me vê que eu errei, e ainda assim teve a confiança de me contratar para aquele momento dela. Para mim, isso é uma honra muito grande. Mas isso faz a gente pensar. Eu vejo como muita gratificância, né? Eu vejo como muito honroso um posicionamento meu, né, em relação ao seu negócio, pelo que você colocou, e eu vivo isso. É a pessoa fazer questão que você participe da história dela. Verdade, isso é importante demais. Hoje eu levo isso com muito, mas com muita cautela. Seriedade, né? Seriedade, sabe? Como eu vou chegar no cliente, o que eu vou transmitir para o cliente. Porque quando o cliente chega para mim e fala assim, eu gostaria de contratar você para fazer o paisagismo na minha casa. A pergunta, aí já vem um questionamento. O que levou essa pessoa a querer contratar a nossa empresa com tanta gente no mercado? Pode ser indicação? Foi, mas o que ela viu no serviço do outro, ou o que o outro transmitiu para ela para levá-la a querer contratar-me? Sabe por quê, Hudson? Até a penúltima pergunta que eu vou te fazer, né? Em relação... Eu gosto sempre de falar de preço e valor. Né? Porque a pergunta que eu te faço, o caro sempre é bom? Nem sempre. Nem sempre. Porque o preço e valor é o que define tudo. Às vezes o cara só está pensando, eu vou ter que andar tanto, vou ter que levar isso, vou ter que chamar fulano. Mas, assim, tecnicamente talvez seja excelente. Mas talvez não transmite uma experiência. Ele pode ser bom, mas talvez não é excelente. Não é memorável. Né? Então, se a pessoa está buscando só o bom, ok. Vá mesmo pelo mais caro ou pelo mais barato. Então, o preço ele é irrelevante. Eu acredito que ele é irrelevante mediante ao valor. Se você acredita no valor que a empresa, que o profissional está te oferecendo, aí o preço ele é uma consequência. Né? Às vezes, já teve um caso, é interessante você fazer essa pergunta, porque tinha uma vez uma noiva que eu percebi que ela estava... Eu estava no restaurante. Aí eu percebi que ela estava ouvindo música de casamento e tal, no celular e tal. Aí eu abordei ela, perguntando ela se ela ia casar e tal. E ela estava escolhendo justamente para colocar música mecânica. Falei, mas por que você não faz ao vivo? É muito melhor e tal. Expliquei para ela. Não tem condição, não tem tal, não tem como, então tem que ser assim. Beleza, a gente trocou contato e eu fui conversando com ela. Essa menina ela movimentou a família e fez o que foi preciso para ter a música ao vivo. Ou seja, ela entendeu a importância do momento. E não foi só por causa do dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa, é um recurso que você vai ter aqui, às vezes você segura demais, deixa de ter experiência, daqui a pouco esse dinheiro nem existe mais. O dinheiro no que tange a isso é irrisório. Justamente. Então, essa questão é muito importante. Ou seja, não é o caro, é o que tem valor. O caro é preço, né? A gente tem que entender a diferença de preço e valor. Às vezes o que tem realmente valor não vai nem custar dinheiro. Às vezes vai ser o mais barato possível, até gratuito, mas ele tem valor. Eu gosto disso. Nossa Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam muito focadas. Por exemplo, de fato, existem empresas que ela tem preço e valor. Né? Existe. Mas às vezes, por exemplo, nem sempre o que é caro é bom. E talvez nem sempre o que é muito barato é de qualidade. A gente sabe disso. E geralmente é mais tendencioso ser barato, mais ruim. Né? Mas eu tenho que avaliar tudo. Custo-benefício, durabilidade, né? O valor. O que aquilo representa para mim?
Porque quando eu entendo de fato que o valor que o produto está transmitindo ou o serviço está trazendo para mim é muito mais valoroso, que é o valor, eu pago o preço que for. Justamente. O preço passa a ser irrelevante, né? Então é muito importante a pessoa atentar pelo valor. E até mesmo, às vezes as pessoas querem... Vamos falar na questão social mesmo. É importante você gerar valor na vida das pessoas. Gerar valor não é, eu vou dar uma cesta básica. Eu vou dar um presente. Não, gente. Às vezes você dá uma atenção. Eu parar e olhar no seu olho e te ouvir o que você tem para dizer. Isso é gerar valor na vida de alguém. E agora, quanto custa isso? Não tem dinheiro que paga. Não tem, exatamente. Não tem como um abraço da sua filha, quanto que custa? Não paga. E o valor? Não tem como calcular. Não tem como. Ou seja, é o valor. A gente precisa atentar para o valor. O preço é consequência. Baseando nisso, Hudson, eu falo para você, cara amigo, cara amiga que está nos assistindo. Como eu disse aqui no podcast com o Hudson, sou suspeito a falar isso. Até porque o homem não é muito, né? Eu te confesso que quando houve a contratação da sua empresa, foi a Sandy. Ela resolveu tudo, é isso mesmo. Mas eu falo agora com o fato de ter vivido essa experiência marcante. Eu deixo para você que está nos assistindo. Vai casar? E se você vai casar, né? Ou não quer casar, eu recomendo que case. Tá? É bênção de Deus. Eu acredito que todo relacionamento para dar certo depende dos dois, não depende só de um. Não existe casamento perfeito. Não. Existem pessoas imperfeitas fazendo isso. Pessoas imperfeitas que foram criadas em ambiente completamente diferente, fazendo de tudo para dar certo, para cumprir um princípio que foi estabelecido por Deus, né? Então, eu recomendo para você, sem nenhuma dúvida, recomendo a Maestro Cerimonial, como ele colocou aqui para a gente, converse, né? Entre em contato lá pelas redes sociais, converse. Eu gosto muito disso, Hudson, né? E eu digo para você, não somente, eu vou colocar aqui, não somente com a Maestro, mas em tudo que você for fazer, tudo que você for se conectar, todas as pessoas que você for se relacionar, de fato, se conecte com ela. Entenda a pessoa, entenda o negócio, entenda o valor realmente daquilo. Então, se você vai casar, mas tem dúvida, né? Eu não sei em quem eu vou chamar, enfim, eu recomendo, sem nenhuma dúvida, entrar em contato com a Maestro Cerimonial e, de fato, você será bem orientado. Hudson, a última pergunta. Sim. Na verdade, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, mas deixando sempre livre para responder, né, da forma que for melhor, não para mim, mas para as pessoas que estão nos assistindo. Que conselho que você daria ou dar, né, para essas pessoas que de fato têm o desejo e querem empreender no seu nicho, ou às vezes já está empreendendo no seu nicho? Primeiro eu te agradeço pela indicação, eu fico de verdade muito honrado, fico muito feliz com isso, porque a gente entende que as pessoas de perto, às vezes, tendem a não te valorizar. Então, ouvindo isso de você, eu fico muito feliz. Tá? Bom, para quem quer empreender na minha área, o que eu digo primeiramente, como eu disse no início, a música é dever de casa. Você já toca bem, você sabe o que você quer fazer, então pense na pessoa, nas pessoas que você vai atender. Se interesse de verdade pela história delas. Às vezes vai ter pessoas que vai te procurar e você vai perceber nitidamente que ela não vai fechar com você. Mas nem por isso fecha as portas. De repente lá na frente ela vai ter uma dúvida só porque ela não fechou com você, você não vai atender. Então não faça isso. Então primeira coisa, o principal conselho que eu dou é isso. Se interesse pela pessoa. O serviço ele vai acontecer, se tiver que acontecer, você vai prestar bem, mas se interesse pelas pessoas. Porque a questão técnica não vou dizer nada. Aí a parte técnica tem, né? Vai procurar um contador e tal. Mas o principal conselho que eu falo nessa minha área é isso. Se interesse pelas pessoas, pela história das pessoas. Porque aquilo ali você vai estar participando de um momento único e memorável da vida das pessoas. Então é isso. Se interesse pelas pessoas, pela história delas. Casamento, 50, 20, 30, 50 anos, ela sempre vai lembrar, né? Até um ponto interessante que... referente a isso, eu tive a experiência de mais para o início, que eu estava iniciando,
tocar no casamento de um casal que já eram casados há 12 anos. Mas eles viviam juntos há 12 anos e resolveram fazer o casamento Cerimônia, mesmo. né? E até o casamento mesmo, eles não eram casados. Então eles já tinham filhos e tal. O ano passado eu toquei no casamento da filha desse casal. Nossa. Então olha pra você ver que coisa maravilhosa que é isso. Pra mim a experiência mais maravilhosa que foi. A boa experiência que estiveram com você transmitiu para a filha. Exatamente. E ainda assim a gente conseguiu surpreendê-los um pouco mais ainda no dia. Os pais da menina. Porque eles viram coisas que eles não imaginavam que a gente fazia. Então foi por isso que eu falo, quando se interessa pelas pessoas, o resto é consequência. Não tenha quanto que eu vou ganhar aqui? Isso é consequência. Então, eu vejo assim, isso é muito empolgante. Você colocou que eles se surpreenderam com os seus posicionamentos, ou seja, entregar mais do que foi solicitado, né? E o dinheiro é consequência. É consequência. Quando você faz bem feito, a remuneração é algo bem... É algo que vai vir natural. Porque a gente né? não pode também fato. romantizar as coisas, né? Porque assim, recurso financeiro, dinheiro precisamos, trabalhamos por causa disso, sim. Mas só que ele não pode ser o foco principal. É aquela questão de guardar o coração. Se o coração tiver no dinheiro, nada vai ser mais importante que isso. Então você vai perder muita coisa, você vai deixar de observar, vai deixar de alcançar outros pontos porque você focou muito nele. Eu vejo o seguinte, se o intuito for dinheiro, você não se conecta com a pessoa. Entendeu? Por isso que a gente fala que ele é consequência. A gente não banaliza que não precisa. Não, lógico que precisa. Toda empresa. Como a gente sempre diz, né? A gente fala que o que quebra a empresa é falta de recurso, a má administração, né? Então, ele é extremamente importante. O dinheiro é importante. Só que eu vejo o seguinte, o que o empreendedor precisa tentar e dar de fato atenção, não que ele não tenha que dar atenção para o recurso financeiro, mas que ele tem que dar atenção, de fato, em se conectar com aquela pessoa. É se relacionar com ela. Isso. Porque é algo natural. É algo natural. Porque, por exemplo, assim, você vai lá, dá o preço. Estabeleceu o preço, fechou o orçamento, bateu o martelo, tá fechado. Beleza, bacana. E aí, vendeu, não vai ter mais nenhum contato com a pessoa? Não pode. Né? Vai lá, se conecta, conversa. E eu vejo muito isso. É só uma fase, né? É só uma fase. Eu vejo muito isso, Hudson, por exemplo, na nossa empresa. Às vezes vai lá, faz o orçamento, tá tudo bom, tudo bacana, tudo ok, beleza, começa a executar. Na decorrência da execução do projeto, o cliente fala assim, eu queria plantar tal planta, eu queria isso, queria aquilo. Eu teria que falar, não foi combinado? Não, peraí, executa. Às vezes, eu trazendo para o meu ramo, né? Às vezes eu tô ali, o repertório é esse. Tudo bem, tá tudo preparado. Tem um momento que precisa de uma música extra. Às vezes precisa de mais de uma. Eu não vou tocar porque eu fui contratado para aquelas? Nunca. Não. Vai lá e entrega mais. Mais, justamente. Entendeu? Então, assim, a gente vê isso muito. A gente teve uma cliente, por exemplo, que ela falou assim, nossa, eu queria... Foi lá e pediu 3 Washington, uma planta 2.000 cada uma. Não, eu queria mais uma. Falei assim, que a gente vai deixar de executar o projeto porque não está no combinado? Nunca. Vamos lá, mandamos mensagem para a equipe, manda mais uma planta. Mandou, executou. Tá satisfeito? Tá bacana. Mandou relatório. Não, obrigado, beleza. O que é o a mais aí? Você está disposto a sair do seu script. Exatamente isso aí. Senão você fica engessado. É só isso aqui, acabou. Não mexe comigo, não. Você falou que esse aqui tem que ser isso. Isso é horrível. Ô, Hudson, obrigado, tá bom, pela a sua expertise. Gostaria muito de agradecer você e desejar a você muita paz, saúde e prosperidade para o seu negócio, para sua família, para a sua vida pessoal e que, de fato, você leve daqui para frente, na verdade, dê sequência nessa fidelidade sua para com Deus. Amém. Sabe? Porque eu vou te ser bem sincero, o que adianta você ganhar tudo aqui? Mas se você não tiver um relacionamento de fato com Deus, né? Eu vejo que a nossa maior conexão, ela tem que ser com o Criador. Então, sim, eu quero desejar a você, para sua família, para o seu negócio, que cada dia mais cresça,
com muita saúde, paz no coração, que é o mais essencial, e prosperidade. Então, gostaria de agradecer você. Assim eu te deixo com a liberdade, tá bom? Eu agradeço, Zé, pela honra, pelo prazer de estar aqui, podendo falar um pouco, né? Porque a gente, às vezes, não tem essa oportunidade, né? De expressar um pouco do que você vive. Uhum. E espero de verdade ter contribuído de alguma forma na vida de quem está nos assistindo, seja da menor forma possível, mas eu já fico feliz, né? Porque igual eu falo, a nossa missão aqui é servir as pessoas. Então, se eu tiver servido em qualquer coisa que seja, já estou muito feliz. Então, eu diria para você que já serviu. Amém. Né? E, lógico, estou falando direcionado para mim, tá bom? Eu vejo que na vida, Hudson, você colocou aí, o óbvio precisa ser dito. Sim. Existem coisas, até deixo aqui para você, cara amigo, empreendedor, enfim, você que empreende CNPJ de outra pessoa, você precisa atentar nisso. Às vezes fala assim, não, mas é um podcast de 1 hora, é muito cansativo, mas tá, nessa 1 hora você pode tirar um pequeno trecho que fará a diferença na sua vida. Só 10 segundos. Entendeu? Então, assim, de tudo que você falou aqui, você pode ter certeza que na minha vida tem coisas que eu vou aplicar. Fico muito feliz com sabe? isso. E tem coisas que, de fato, a gente vai dar mais atenção porque a gente já faz. Sim. Né? Então, assim, a única coisa que eu pego, ou muitas coisas, mas algo que eu tirei aqui, e vou frisar isso mais, é questão de sempre ser fiel. Sabe por quê? Não basta você ser continuamente. Você precisa ser lembrado disso sempre. Isso, sempre tá voltando você precisa. a consciência. É a questão de sempre estar trazendo a consciência, porque as coisas vão ficando normal. Vai ficando muito normal, corriqueiro. E precisa sempre trazer a consciência. Isso. Então, muito obrigado. Muito sucesso para você. Amém, para nós. Tá bom? Amém. Pessoal, gostaria de agradecer vocês. E mais um episódio. Ficamos por aqui. E até o próximo Conectando Empreendedores. Um abraço.